Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, meus anjos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema que... eu quero falar sobre intuição, sobre pressentimentos. Será que pressentimento é a mesma coisa que intuição? O que acontece quando você tem uma premonição, você sabe? Na verdade, a base desse programa é essa, quer dizer, qual que é a função desses avisos? Vocês acham que um pressentimento ele pode ter a interferência dos anjos ou mesmo dos espíritos? Por que algumas pessoas só pressentem coisas ruins? Você acha que a gente pode alterar uma premonição? Então vamos começar por partes. O que é um pressentimento ou uma premonição? Então, pressentimento é um sentimento intuitivo. E não tem jeito, quer dizer, ele fica alheio a qualquer coisa que possa trabalhar, ele acontece. Então, a premonição significa aquela sensação, aquela coisa estranha, ou tipo de uma advertência um pouco antecipada das coisas que vão acontecer. E as duas palavras, na verdade, tanto a premonição como o pressentimento é a mesma coisa. Os babilônios, já em 1700 a.C., eles tinham muito pressentimento. Eles foram, inclusive, os primeiros a interpretar os sonhos e aquelas ações premonitórias. Até mesmo a Igreja Católica, que critica tanto isso, né? A Igreja aceitava os sonhos como uma maneira em que Deus mostrava os fatos que poderiam ocorrer no futuro. Para os espiritualistas e espíritas, o pressentimento também pode ser aquele aviso do espírito que está te protegendo. Então, a gente acredita que, na verdade, é um conselho íntimo de um espírito protetor, ou também pode-se supor que, antes da gente encarnar, a gente tem o conhecimento das provas que a gente vai vivenciar quando estivermos aqui na Terra. Então, a gente consegue conservar uma espécie de impressão em nosso íntimo. Essa impressão é a voz do instinto, que revela quando algo está se aproximando naquele momento de algo quando está para acontecer, tanto de uma coisa boa, tanto para uma coisa ruim. Por exemplo, o teu eu superior, o teu íntimo, pode pressentir que aquela pessoa que você acabou de conhecer é a tua alma gêmea. E, por outro lado, também o teu íntimo, a tua essência interior, pode pressentir, como aconteceu naquele acidente, infelizmente, trágico, há 2 meses atrás, onde vários estudantes morreram no acidente de ônibus com caminhão. O rapaz, um dos integrantes, um menino que estava junto no acidente, ele postou uma frase, acho que vocês lembram, né, no Facebook, fazendo algum comentário que a vida, na verdade, era uma viagem. Então, crê-se que ou a gente tem esse conhecimento sobre o que vai acontecer e no momento antes de acontecer ocorreria a premonição e algumas pessoas chegam a contar para outras pessoas, quer dizer, são fatos muito interessantes, né? Agora, o que acontece? Muitas mães, elas têm pressentimento, só que esses pressentimentos são vagos. Eu sempre digo que a melhor matéria-prima que tem para pressentimentos, basta você ficar assistindo aqueles programas policiais na televisão. Se você assiste todo dia, você vai ter aquele sentimento de mal-estar que toda a tua família corre perigo. Nesse caso, os pressentimentos, eles são vagos e incertos. Mesmo assim, o que a gente pode fazer? Você vai fazer oração e pedir ao teu anjo da guarda o livramento desse pressentimento ruim. Porque eu creio, e eu tenho certeza que também você crê, que Deus vai enviar os mensageiros, os seus anjos, para afastar do perigo. Mas, Mônica, quando a gente tem aquele pressentimento muito grave ou alguma coisa coletiva, então você faz assim, você vai anotar. Dependendo do contexto daquilo que estiver se tratando, você pode enviar uma carta, escreve relatando para um amigo e solicite para ele guardar essa cartinha como prova
do que, na verdade, acabou sendo uma premonição e você tem como provar que aquilo realmente aconteceu. Agora, por que algumas pessoas, gente, só pressentem coisas ruins? Mas não é muito chato? Por isso que eu falo, isso é pressentimento ou é pessimismo? Então é muito importante a gente verificar a procedência dessa intuição. Algumas pessoas, incluindo médiuns, eles não desenvolvem como deveriam a energia vital. E essa energia vital ela fica estagnada. O resultado é que esses médiuns também fazem contatos espirituais distorcidos. Ou seja, os contatos espirituais, eles têm que ser feitos na mesma frequência energética das pessoas. Os médiuns mais esclarecidos recebem mensagem de alerta, porém, eles recebem com tranquilidade. E quando eles informam para a pessoa, eles não têm intenção de amedrontar ninguém. Agora, já os médiuns instintivos, de não tem muita boa qualidade, o que ele recebe? Ele recebe energias também instintivas, e qual que é a proposta dele? A proposta dele é prejudicar, é danificar sua paz de espírito. Agora, muitas vezes, me desculpem falar a verdade, muitas vezes essas pessoas fazem previsões terríveis para as pessoas. Para quê? Para que se faça trabalho, para cortar essa negatividade. Olha, eu estou cansada de escutar isso, ou ler, tanto no Facebook, tanto no e-mail, as pessoas que são vítimas de charlatões e que ficam falando esses pressentimentos ruins. A troca, ela faz trabalho caríssimo de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000. A pessoa se endivida até para pagar. Eu tenho um caso de um casal querido, quando foi na minha escolinha, quando estava aberta aqui em São Paulo. Eles tinham perdido a casa para o pai de santo por conta de trabalho. Eles caíram nisso, quer dizer, foram logrados. Então precisa tomar muito cuidado. Porque as premonições, elas podem sofrer a influência do nosso anjo de guarda para proteger. Porque os anjos estão sempre nos aconselhando. Então, às vezes, a gente acha assim que uma manifestação angélica do espírito superior acaba só ocorrendo num fenômeno extraordinário. Não, os anjos também influenciam de modo bem natural. Desde provocar uma reunião de duas pessoas que acabam se encontrando e, de repente, aquele encontro serviu para ter alguma coisa bacana na vida de um ou do outro, ou, de repente, você tem um pensamento de desviar de um caminho e acaba se livrando de um acidente. É muito interessante isso. E outra coisa que eu queria falar também, existe 2 tipos de premonição. Uma é passiva e a outra é ativa. Essa premonição mais passiva é aquela quando a gente não pode fazer absolutamente nada. Por exemplo, um tsunami. A pessoa sonha que ocorreu um tsunami ou com um terremoto. Ela não tem como influenciar. A única coisa que ela pode fazer é orar. Ou existem pessoas que têm as premonições chamadas de ativas. O que é ativa? É uma leitura do tarô. Quando você joga um tarô, o que o médium está fazendo com você? Ele está tendo uma intuição e uma premonição das coisas que vão ocorrer. Nesse caso, o médium, o que ele faz? Ele vai alertar você sobre coisas negativas que pode, para você poder ter esse tipo de alteração. Outra coisa também que é premonição, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por exemplo, você está pressentindo que alguém vai sofrer um acidente na esquina na rua onde que você mora. Isso é uma premonição ou é um exercício de observação? Porque, de repente, você já observou como é que é o tráfego, você já observou se os carros andam com muita velocidade, você já percebeu que as pessoas não andam atentas. Então, um pouco da premonição também é um pouco também de exercício de observação. Então, a gente sempre tem que estar ponderando entre uma premonição ativa da passiva. Então, a passiva é quando você não pode fazer nada e a ativa quando você tem condição de alterar o ritmo dos acontecimentos. Mas qual que é a diferença entre o imprevisível e o previsível? Muito bem. Para saber a diferença entre um acontecimento totalmente imprevisível, o melhor a fazer é anotar. Então, você vai escrever o dia e a hora em que aquilo vai ocorrer. Uma pessoa comum, ela tem mais ou menos uma média de entre 10 possibilidades de uma boa premonição. Já um indivíduo como um médium, alguém que joga um tarô,
ela acaba tendo 3 vezes mais. Então, a pessoa comum tem 1, 2, e um médium vai ter de 3, 4 mais chances de ter as premonições. Agora, a gente tem que entender que o ser humano, ele é muito complexo, porque nós somos dotados dessa incrível, gente, capacidade de viajar através do tempo, através do espaço, utilizando muito mais do que os nossos 5 sentidos, né? Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Existem premonições muito famosas, né? Uma delas eu vou contar agora para vocês, que aconteceram através de sonhos. Você sabia que 3 dias antes da morte de Abraham Lincoln, ele sonhou que seria assassinado. E o que ele fez? Ele relatou, quando ele acordou, para sua esposa e fez o mesmo relato para o guarda-costas. E o que aconteceu, né? Porque o presidente, ele morreu vitimado por um tiro enquanto ele assistia a uma peça no teatro. Teve um outro senhor, que é o J. Conan Middleton. Ele tinha comprado as passagens para embarcar no Titanic. 10 dias antes, ele teve 2 sonhos. Ele teve um sonho num dia, no outro dia repetiu, onde ele visualizou o navio afundando. O que ele fez? Ele escreveu uma carta e entregou em mãos para a Sociedade Parapsicológica de Londres. Inclusive, esse registro existe lá. E o que aconteceu? O navio acabou batendo em um iceberg no dia 14 de abril, matando 1.500 pessoas. Teve um outro caso muito famoso de um irlandês chamado Zach Martin, que também teve uma visão. E ele previu em detalhes, 6 dias antes, o atentado nas Torres Gêmeas. Ele enviou a premonição ou precognação para o registro de premonições psíquicas, que é uma entidade que estuda casos de fenômenos parapsicológicos. Por isso que eu falo, sempre é importante você ter esse registro. Como alguns fatos paranormais são semelhantes, então os pesquisadores entendem que a premonição ou precognação, a intuição, a previsão, a telepatia e a clarividência, elas estão na mesma categoria. Então, na verdade, um tarólogo, um astrólogo que usa também de modo intuitivo o trabalho, né, todos eles atuam com essa riqueza que todos nós temos, que é da premonição. Mas, sob o ponto de vista espírita, qual que é a função, a troco de que nós temos os pressentimentos? Para Allan Kardec, o único objetivo é o nosso aperfeiçoamento. Os espíritos protetores vão nos ajudar com seus conselhos, pela voz da consciência em forma de quê? De pressentimentos. Porém, muitas vezes, nós não damos a importância necessária. Então, se cada um examinasse as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da nossa vida, a gente ia notar que muitas vezes nós recebemos conselhos, a gente não aceitou, e o que aconteceu? Teria poupado muito desgostos se a gente tivesse escutado. Agora, tem um outro ponto também que é importante, né? Porque existem espíritos levianos e pessoas levianas também. Existem espíritos zombeteiros, também existem pessoas zombeteiras. Que eles podem criar alguns embaraços que confundem as previsões feitas por um tarólogo, por exemplo. Porque às vezes acontece isso, já deve ter acontecido com você. Você faz uma previsão e ela não se realiza no tempo desejado do consulente. Só depois de um amadurecimento que acaba acontecendo. Pode ser, é que a gente esquece também que nós temos a influência dos planetas. Existem planetas mais ágeis e tem o Saturno, por exemplo, que é demorado. Então, dependendo do que ela está perguntando, se tem uma ação de um planeta mais lento, vai demorar um pouquinho. Sempre a gente fala que a ansiedade, ela acaba atrapalhando na maioria das vezes. Para a doutrina de Allan Kardec, alguns espíritos adoram causar aborrecimentos que nada mais são do que de provas para exercitar a tua paciência. Então, não é justo você acusar as pessoas que utilizam as previsões das suas decepções. De repente, era uma prova que você poderia estar passando. Porque, na verdade, cada pessoa ela é responsável também
pelos atos não legais que você acaba praticando. Quer dizer, na verdade, eu vejo muito isso, as pessoas criticando um tarólogo, um vidente, alguma coisa, mas na verdade muito também, não é culpa, não seria o modo correto, mas um pouco de ansiedade da pessoa. E por que algumas previsões elas não ocorrem naquele tempo especificado? Porque assim, às vezes, um pensamento, ele é apenas um desejo, ele é um projeto. Ele não é uma premonição. Por isso que ele não vai concretizar. Então, deu para entender? Quando você vai no lugar para fazer uma previsão da sua vida e tudo, às vezes a gente está pautando apenas num desejo teu. E aí as coisas não vão acontecer ou concretizar. O tempo, ele é apenas uma medida relativa de coisas que estão acontecendo, transitórias ou não, que eles são suscetíveis ao longo da sua vida, e a gente vai entender isso como um processo de evolução para você também. E muitas pessoas perguntam para mim assim, Mônica, mas numa previsão a gente consegue ver tudo? Nem tudo, gente. Nem tudo a gente tem o livre-arbítrio ou o direito de poder revelar. Na verdade, nem tudo pode ser revelado. E isso vai depender muito do nível de conscientização daquele profissional, de quem está recebendo a premonição. O plano superior, ele não interfere no teu livre-arbítrio. E é uma coisa que a gente fala, ninguém escapa do destino. Porque, segundo, então, o Espiritismo, antes da gente reencarnar, a gente acaba escolhendo as provas terrenas e a gente deve cumprir para a nossa evolução. E existe algum problema em procurar pessoas que acabam tendo esse dom de prever o futuro? Eu acho assim que na vida tudo tem que ser feito de modo equilibrado e disciplinado. Agora, existem pessoas que procuram toda semana tarólogos, videntes, cartomantes, porque elas querem respostas todas as semanas para as coisas que estão acontecendo. Então, não pode ter essa dependência que eu acabei de falar. Porque essa dependência revela uma super ansiedade. E, em muitos casos, isso também indica um sintoma de depressão. Quer dizer, de repente, a pessoa até precisa de um tratamento, tanto espiritual como um tratamento psicológico, quando ela procura por muita consulta espiritualista, né? Mas antes de eu dar prosseguimento sobre a premonição que a gente estava falando, que, aliás, as pessoas estão tão preocupadas, né, porque tem um senhor dizendo que vai ter um acidente na semana que vem aqui na Avenida Paulista. Eu, sinceramente, acho tão leviano fazer esse tipo de previsão, esse tipo de... essa premonição que leva a uma certa ansiedade das pessoas e até um certo pânico. Eu sempre me espelho nas palavras do Chico Xavier. Ele sempre veio para apaziguar o mundo. Então, eu sempre fico imaginando o que o Chico Xavier faria numa situação dessas. Quando eu lembro daquele semblante tranquilo do Chico, eu vejo que as coisas precisam tem que ter muito cuidado para se prever e deixar as pessoas em pânico. E lembrando também que tudo nessa vida você carrega um karma. Você tem que tomar muito cuidado no que você fala, porque você pode carregar esse karma também, que pode ser muito pesado. Pessoas podem ter ações fatalistas por conta de uma previsão. A gente tem que tomar sempre muito cuidado no que a gente fala, né? E você? É a primeira vez que você está me ouvindo? Pois é. Não sei se você gostou. Eu espero que sim. Então, hoje a gente falou sobre premonição. E para você que não conhece meu trabalho, eu vou te deixar o endereço no site. Na verdade, não é o site porque eu não tenho site, né? Eu optei por não ter. Porque tanto e-mail que eu recebo, tantas mensagens no Face, e mesmo quando eu trabalhava no Portal Terra, antes eu recebia, eram 300, 400 mensagens por dia. Hoje não é tanto. Mas é muita mensagem. Eu pensei, se eu vou fazer um site, eu vou enlouquecer. É muita gente que procura e a gente não consegue dar essa demanda para todo mundo. Então, se você quiser conhecer o meu trabalho, eu estou facinho para você encontrar. Eu estou lá no Facebook. Lá no Facebook, como o meu sobrenome é complicadinho, então você vai escrever Mônica. Eu vou soletrar só o comecinho do meu sobrenome, mas você vai me encontrar lá. B de Brasil, U de Unido,
O de Osvaldo e N de navio. Então é Mônica, coloca Mônica Buon. Na verdade é Mônica Buonfiglio, mas todo mundo erra meu sobrenome. Põe Mônica Buon, B-U-O-N. Você vai cair, eu tenho 3 páginas no Face. É a página, a fanpage. Deve ter, acho que tem 34, alguma coisa assim. Lá eu publico todo dia, eu publico as mensagens. Lá tem os endereços virtuais da nossa loja virtual. Que, aliás, assim, graças a Deus, a loja virtual está indo super bem com as vendas dos livros que as pessoas adoram. A grande maioria, 90%, são os ouvintes da nossa rádio. E as pessoas gostam muito. E outra coisa que você pode obter os livros também nas livrarias Saraiva. Só que as pessoas falam assim, Mônica, a gente chega lá na livraria, todo dia a gente escuta isso. Eu não tenho seu livro, diz que está esgotado. Então você teria que fazer encomenda na sua cidade, na livraria Saraiva mais próxima, para que eles comprem da editora, da distribuidora, e você depois vai adquirir. Se você não conseguir, se você preferir, você pode você pode ligar, que eu já vou deixar, até anoto o telefone da editora, hoje a gente está de plantão lá, e na editora você vai obter todas as informações. Na nossa loja virtual, você tem os descontos, eu acho que de 20%, 30%, 20% de desconto ou mais, eu não me lembro agora. Tem um preço mais fácil porque nós somos editores. Então, todos os temas relacionados à intuição, premonição, você pode, por exemplo, fazer o curso de tarô, através da compra do livro do Tarô dos Anjos. Que nem a proposta do Tarô dos Anjos, o que é? É você aprender de forma bem simples, também já tem as respostas, sem trazer nenhum tipo de ansiedade ou respostas negativas. Quer dizer, a intenção não é essa, a intenção é deixar teu coração tranquilo. Então, você vai no Face, são 3 perfis que eu tenho, então um é o Facebook, um é o fanpage, eu tenho outra que já está lotada, tem 5.000, e eu tenho o Mônica Buonfiglio, perfil 2, onde você vai lá, dá um oi para mim, curte as postagens que eu publico todos os dias sobre temas espiritualistas. Lá tem o link da loja virtual, que você vai encontrar se você for lá. Ou se você quiser algum tipo de informação, você pode ligar para a editora. Então, anota o telefone. 4708-1950. 4708-1950. E uma forma que você pode trabalhar a tua intuição para ter boas premonições pode ser através do tarô. Que, aliás, eu vou estar na Mystic Fair em dezembro, acho que é 13 e 14, se eu não me engano. Eu vou estar falando no sábado sobre o tarô, sobre premonição, sobre intuição. E no domingo eu vou estar falando sobre os orixás, os búzios, vou falar um pouquinho da cultura afro-brasileira. Mas é isso, eu queria que vocês meditassem sobre a premonição, que todo mundo tem, só que a gente tem que ter sempre um pouco de cautela e também prever fatos positivos, alertar sempre com muito cuidado, tá bom? E eu vou terminando aqui falando de uma mensagem bonita do Chico Xavier, linda, que ele tinha uma placa no quarto dele, sobre a cama, acima da cama, que estava escrito assim: isso também passa. Havia uma placa com esses dizeres acima da cama de Chico Xavier. Aí, certa vez, perguntaram para o Chico: Chico, o que significa essa placa? Isso também passa? E ele respondeu com a tranquilidade de sempre: é sempre bom lembrar que quando a gente está passando por um momento difícil, irá passar. Do mesmo modo, quando a gente fica muito feliz, esse momento também vai passar. Aí ele, na sabedoria dele, e eu que tive a honra de conhecê-lo em 96, isso mudou muito, muito a minha vida, ele continuou para concluir: a vida, ela é feita de momentos dos quais nós temos que resgatar. Momentos bons ou não, para o nosso próprio aprendizado. E o mais importante, disse ele, nada ocorre por acaso. Absolutamente nada. Por isso, cada um de nós deve se preocupar em fazer a sua parte sempre
da melhor forma possível. Lindo, né? Esse é o Chico, esse é o grande mestre no qual a gente tem que se espelhar. Um grande homem, eu sempre falo nas minhas palestras que eu nunca tive o merecimento de ver um anjo da guarda, porém eu o sinto muito. Mas eu conheci um anjo da guarda de verdade, chamado Chico Xavier. Meus anjos, fiquem com os anjos, fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês e até domingo que vem, se Deus quiser, às 17h30, eu vou estar aqui falando sobre um outro tema, sobre a espiritualidade. Um beijo grande, fiquem com Deus. Namastê. Obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, Alquimia,